Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar a respeito da morosidade, demora, leniência, ineficiência, inabilidade do Palmeiras no mercado da bola. Cara, é inacreditável, velho. É inacreditável como o Palmeiras demora para contratar, como toda contratação, como toda negociação do Palmeiras vira novela, demora demais, fica enroscado, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, se é culpa do empresário, se é culpa do Palmeiras, se é culpa da Leila, se é culpa do Barros, o que está rolando, se é o valor. Assim, eu entendo que tem negociações que de fato demoram. Isso é um fato. Tem negociações que demoram. A própria negociação do Rony aí, tudo bem que sim, dá para ver que o staff do Rony está enroscando um pouco na negociação. Também tem esse problema, lógico. Mas a negociação do Rony está demorando. Teve proposta Fluminense, não entrou na cor, aí veio o Santos, aí pô, faz uma proposta, vamos negociar, demora. Tem negociações que demoram. Mas o problema é que no Palmeiras toda negociação demora. Toda negociação vira enrosco. Toda negociação, sabe, vira bola de neve, vai demorando ao ponto da torcida ficar de saco cheio. A torcida ficar, pô, mas tá demorando tanto. E o Palmeiras, ele não é o tipo de clube que pode se dar o luxo de demorar. De falar, deixa, depois a gente vê. Depois a gente vê se vai rolar. Depois a gente vê se dá certo. Deixa essa proposta na mesa do jogador aí. Quando passar um tempo, a gente vê se ele aceitou. O Palmeiras não pode se dar o luxo. Porque o Palmeiras é um clube que precisa contratar. Tem algumas lacunas importantes no elenco, sobretudo no meio-campo e no ataque, na posição de centroavante. Então, assim, o Palmeiras precisa contratar. Não é uma coisa que o Palmeiras pode se dar o luxo de demorar. E tá aí um mês, já fez mais de um mês que o Palmeiras tá negociando com o Andréas, velho. E assim, não dá para entender muito bem o que está acontecendo na negociação do Andrés. O Palmeiras é muito obscuro o que acontece. A Leila já falou, demora. Pô, eu vim do mundo dos negócios e lá é tudo muito rápido. Aqui no Palmeiras, no futebol, demora muitas negociações. Cara, eu não sei se é bem assim, não sei se é por causa disso. Eu tenho minha opinião a respeito desse caso, eu vou dar minha opinião nesse vídeo. Mas eu acho que a leniência, a demora do Palmeiras, a morosidade do Palmeiras no mercado da bola se dá por duas coisas. Eu acredito nisso, e isso não é uma informação, é uma opinião minha. Primeira, por causa do Barros, obviamente. O Barros me parece um cara muito leniente, muito moroso, muito demorado. Ele parece muito burocrático, ter um pouco tato com um jogador de futebol. Eu acredito nisso. Dizem, né? Não dizem. Eu já vi, acho que, se não me engano, o Paulo Massini, se eu estiver enganado, acho que foi ele que falou isso num programa na TV, que o Barros é o tipo de cara que se orgulha de falar que economizou centavos numa negociação. Então, cara, no futebol, no futebol, isso é muito pequeno. O futebol é um ambiente muito voraz, devastador. O futebol tem que ser muito rápido. Cada centésimo, cada minuto que você demora uma negociação, pode ser que esse jogador já fechou com outro clube, já está negociando com outro clube. E dá a entender que o Bowser é muito burocrático. Cara, filigramas, que acho que ele quer negociar filigrama, coisinha pequena, que no final da negociação não vai fazer a menor diferença se for para um lado ou for para o outro, se ceder para um lado ou para o outro. Entendeu? Eu acho que assim a figura do Barros é uma figura que atrapalha no Palmeiras, a diretoria na direção e nas negociações. Tanto é que aquela negociação do Felipe Anderson pegou todo mundo de surpresa, ninguém soube muito bem o que aconteceu. Dizem que foi o Leonardo Holanda que negociou. Lógico, isso é um boato, dizem que foi ele que foi lá, tal, negociou, fechou essa negociação, não foi o Barros que fez isso. Então, assim, isso dá a entender que ele é muito moroso, que ele é muito demorado, que ele não tem tato em negociação, sabe? Cara, a negociação do Facundo um exemplo disso. Isso não é um boato, é uma informação. O próprio empresário do Facundo falou isso. O Palmeiras negociou com o Orlando, fechou com o Orlando. E quando foi negociar com o Facundo falou: Cara, eu já estou negociando com outro clube já me ofereceu um salário maior. Então, cara, assim, é absurdo isso. O Palmeiras não consegue, será, abrir duas telas no computador, duas abas, e mandar um e-mail pro Orlando, pro clube que seja, e um e-mail pro Facundo, ou uma mensagem, um WhatsApp, ou ligar, enquanto um liga pro City, outro liga pro empresário do Facundo, e faz essa negociação simultaneamente, fecha simultaneamente, tem que conversar com o clube, quadradinho, de uma forma bem burocrática, resolve com o clube, agora vamos falar com o jogador. Aí chega lá o jogador e fala, não quero, quem disse que eu quero? Outra coisa, isso é uma opinião minha. Eu acho que o Palmeiras é muito soberbo no mercado. Eu acho que o Palmeiras é muito soberbo na figura da própria presidente Leila. Eu tenho a impressão que o Palmeiras é meio assim, ele joga a proposta na mesa do jogador e fala assim, ó, se você quiser, você aceita, se você não quiser, você não aceita. E não é assim que funciona, cara. O Palmeiras é um clube grande, gigante, maior do Brasil, um dos maiores do mundo, vencedor.
tem que ser um prazer para o jogador vir jogar aqui mesmo, mas a gente sabe que no futebol ele é movido a projeto, ele é movido a dinheiro. Então, se o cara, se o diretor, se a Leila, ou quem é que seja, não chegue no jogador e convença ele que o projeto é bacana para ele, que vale a pena ele vir, que ele vai ter oportunidade, que ele vai jogar, que talvez ele vai alcançar uma seleção, que ele vai ter oportunidade no mercado, o Palmeiras precisa se dar esse trabalho. E eu tenho a impressão, obviamente, não é uma opinião, não é uma informação, é uma opinião, que o Palmeiras ele é meio soberbo no mercado. Eu acho que ele dá essa impressão que ele joga na negociação do Gabigol mesmo. Tudo bem, o Gabigol ele é meio mala, tudo, mas eu tive a impressão que o Palmeiras jogou lá a proposta e falou, aceita aí. E o Gabigol ele tava no embrólio. Ele tava no embrólio. Entre ver se ia rolar uma renovação de última hora com o Flamengo, se depois da eleição lá o presidente novo faria uma proposta para ele, ou se surgiria uma coisa melhor tal. E assim, deu a impressão que a Leila jogou a proposta lá, o pré-contrato, falou: assina aí. Se você não quiser, eu desisto. E aí, o cara não assinou, obviamente. O cara devia estar no embrólio ali. Futebol também é assim. Um convencimento. Sentar com o cara, convencer e falar: cara, assina esse pré-contrato. Vai ser o melhor para você, cara. Você não tem noção. A gente vai te levar lá. O projeto vai ser bacana, vai ser um projeto bom. Vamos te colocar de volta na seleção. Você pode ter certeza que você vai voltar a ser um selecionável, tudo mais. Como o Matos fez lá com o Dudu. O Matos convenceu o Dudu a vir para um Palmeiras em reconstrução, entendeu? Falou pro Dudu, pô, o Dudu tava indo pro São Paulo ou pro Corinthians, que eram dois clubes que estavam muito melhor que o Palmeiras na época. Ele convenceu o Dudu, então é necessário vender o projeto. Até para um clube vencedor é necessário vender o projeto. Principalmente quando você está contratando grandes jogadores. Se você está trazendo um jogador de clube pequeno, obviamente, assim, ele vai querer vir. Então, vai lá no Guarani trazer o Richard Rios, o Rômulo lá do Novo Horizonte, os caras vão querer vir de qualquer forma, e não importa como for. Tá. Agora você vai contratar um Andréas, vai contratar o próprio Gabigol que estava saindo do Flamengo, qualquer jogador, o Matheus Pereira, seja lá quem for, o Claudinho, você tem que vender o projeto, tem que mostrar pro cara que vale a pena. E eu acho que o Palmeiras tem uma certa soberba, uma certa altivez, assim, de achar que é obrigação do jogador querer vir para cá. E não é obrigação deles, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa rever um pouco como está a sua postura no mercado, ser um pouco mais rápido, porque o Palmeiras não pode se dar o luxo de demorar e chegar no meio da temporada e querer contratar. Vamos lá, a gente já tem uma pré-temporada curta. Já temos uma pré-temporada curtíssima. O Abel até reclamou disso na última coletiva, falando que a pré-temporada teve 7 dias. O Palmeiras não vai ter tempo para ficar treinando, para adaptar jogador, para incorporar jogador. Ou contrata agora e bota esse jogador para jogar no Paulista, se adaptar nesse início de fase da Libertadores, tal e tudo mais, para o jogador pegar o corpo e quando chegar na reta final da temporada, ali em mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, reta final de Brasileiro, até no Mundial de Clubes, o cara já está incorporado no elenco, já está adaptado ao elenco, adaptado à cultura do Palmeiras, à cultura do clube e tudo mais. Se o Palmeiras não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai jogar o Paulista, vai empurrar o Paulista com a barriga, como tem feito nos últimos anos, e ganhado, porque o Paulista, querendo ou não, o Palmeiras é o clube mais forte de São Paulo nos últimos anos. Aí vai chegar na reta final e vai ver, pô, tá faltando jogador aqui, tá faltando jogador ali. Vamos contratar? E aí contrata, meio paga mais caro, acaba tendo que pagar mais caro, porque é aquela lei da oferta e da demanda. Quando você tem mais, quando tá em escassez, o pessoal ele cobra mais caro de você, velho. Quando você está precisando, então, quando o mercado perceber, pô, o Palmeiras está desesperado por um jogador desse perfil, eles vão cobrar mais caro do Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que botar a mão no bolso e pagar mais caro. Então o Palmeiras vai mais rápido agora, contrata aí o volante, que não seja o Andrés, que seja o outro, um Vila Sante da vida, pô, sensacional, o Vila Sante seria sensacional. Ou o próprio Andréas, ou qualquer outro volante, vai, pega o centroavante. O Palmeiras não pode se dar o luxo de empurrar com a barriga essa situação do centroavante. O próprio Abel falou na coletiva que o centroavante principal hoje é o Thales. A gente não pode jogar nas costas do menino de 18, 19 anos a responsabilidade de ser o centroavante titular do Palmeiras. Ele não é um Hendrick, o Thales não é um Hendrick da vida, é um Estevão da vida, que vai pegar essa camisa e vai resolver sozinho. Ele não é. É um jogador de outra qualidade, de outra prateleira. Muito bom, mas de outra prateleira. Então a gente pode queimar o jogador fazendo isso. O Palmeiras não pode se dar o luxo de demorar dessa forma. Olha só, eu anotei aqui as negociações que tiveram até agora, algumas coisas, negociações relevantes. Eu não estou fazendo juízo de valor, se o jogador é bom ou ruim. Estou falando de clubes que acertaram jogadores. Olha só. Dizem, né, aí já ainda não é confirmado, que o Botafogo está acertando com o Arthur, o Bitelo e o Wendel. Os três lá da Rússia, né? Do Zenit, do Dinamo e tudo mais. O Bahia acertou com o William José e com o Santiago
dois jogadores que o Palmeiras ficou atrás. O William José, tudo bem que foi especulação, falaram que o Palmeiras ia atrás, que não sabe muito bem o que estava acontecendo. O Santiago Mingo chegou a ter informação de que o Palmeiras foi atrás. E o Bahia foi e fechou, pá. 2 minutos fechou os jogadores, um zagueiro e um centroavante. O Cruzeiro pegou o Bolacier, pegou aí depois veio os outros jogadores, né? O Dudu, tal, Fagner, o Gabigol, tudo mais. Mas assim, negociações rápidas também não ficou demorando. O próprio Flamengo, que não precisa se reforçar tanto, o Flamengo precisa de um zagueiro, porque vendeu o Fabrício Bruno e o centroavante, né? Que é o reserva do Pedro. Mas foi lá e pegou o Juninho, rapidinho. Então, assim, os clubes estão sendo. O Fluminense pegou o tal Hércules. Cara, esse Hércules o povo ficou. Será que o Palmeiras contrata? Será que não contrata? O que tá rolando? Não sei o que. Ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. O Fluminense foi lá e pum, pegou. Então, assim, sabe, tá muito moroso, tá muito demorado. A gente não pode se dar o luxo de ficar demorando esse tempo todo para contratar jogadores. Vai chegar, vai acabar o Paulista, ganhando ou perdendo, vai acabar o Paulista. A temporada vai começar com tudo e o Palmeiras com essas lacunas no elenco. Então não vai rolar. Ou contrata, ou faz tudo agora rapidinho, fecha as negociações agora, ou o Palmeiras vai ter problema mais para frente e não vai dar para chorar o leite derramado. Ou vai pagar mais caro, ou não vai ter e vai perder as competições. Beleza? Essa é a minha opinião. Então deixa aí seu comentário, seu like, inscreve-se no canal e vamos para cima.